paz do Eterno a todos, eu sou Leomar. Hoje estarei falando a respeito do nome de Yahweh e do nome de Yahushua, o Filho do Eterno. Quero dizer aos irmãos que os irmãos estão trocando na transliteração, está colocando Y, H, H e W, aí fica Yahweh. Só que não é a transliteração correta, não é essa. A transliteração é Y, H, W, H. Aí sim, Yahweh. E o seu filho, Yahushua. As 3 primeiras letras hebraicas do nome do pai estão no nome de seu filho. Quero iniciar também com alguns vídeos de pessoas de nome, de documentários achados arqueológicos, vídeos a nível nacional e internacional. Né? Quero dizer aos irmãos que estarem usando este material aqui, ó, esta Bíblia, Revista Almeida Corrigida, uma Bíblia de estudo, onde ela traz aqui o tetragrama. Né? Também estarei usando aqui a versão Jerusalém, onde ela também traz o tetragrama. Os irmãos podem ver. Também estarei usando este dicionário aqui, o Wycliffe. Eu creio que muitos irmãos conhecem. E nele também traz algo interessante. O tetragrama também está nele. Aqui está o tetragrama. Só que ele traz uma pronúncia que é totalmente fora do que a gente vai ver nesse estudo. Então, fiquem com esses vídeos. Vamos dar início ao estudo e depois a gente volta aqui. Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. E revolucionou os Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, o corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. We cannot be accidentally caused. Life is not an accident. O americano Douglas Axie estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante: não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas, de propósito, por um ser inteligente. Literally machines that are made out of molecules. O Dr. Michael Behe concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê?
Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que é uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. E a enxurrada, a avalanche de dados hoje está falando muito mais alto do que os cientistas. E os cientistas realmente vão ter que chegar, encarar a sociedade e com a humildade que todos nós devemos ter, encarando essa sociedade exigente, infelizmente, erramos. Fizemos uma conclusão baseada em dados incompletos, imprecisos, sobre a vida e o universo, de que as forças naturais teriam capacidade de criá-lo. O senhor é pesquisador químico. O senhor trabalha fazendo pesquisas nessa área, algumas delas premiadas, e inclusive, já dissemos no início do programa, uma reação leva o seu nome hoje. Numa entrevista a um jornal recentemente, você disse que, como químico, você percebe na sua análise, na sua pesquisa, aquilo que você chamou de assinatura de Deus. Você disse que é possível detectar intencionalidade tecnicamente, cientificamente. Como é que é possível isso? Como é que se detecta intenção, que uma coisa foi feita de propósito se usando o método científico? A ciência sabe, ela tem estratégias, ela tem metodologia. O método científico é capaz de detectar a propósito, design, a ação inteligente. E é utilizando essa mesma metodologia que a teoria do design inteligente analisa a vida e o universo. E quando ela abre a caixa preta da vida, quando ela abre o DNA, quando ela abre a maquinaria da vida, o que ela vê ali é a assinatura química de uma mente inteligente. O DNA, com toda essa informação absurda, ele como ele é formado? Ele é uma dupla hélice, né? Tem duas partes. Vamos supor, uma parte a gente recebe do pai, outra da mãe. Duas partes, tá? E essas duas partes são conectadas por pontes. Não é em todo lugar
Não é em toda a informação que tem as pontes. Tem algumas pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço, que é o seguinte. São 10 unidades de informação, então uma ponte. Depois vem 5 unidades com a ponte, depois 6 e depois 5. Esse padrão se repete várias vezes. 10, 5, 6, 5. Então eu quero que vocês gravem na cabeça. 10, 5, 6, 5. Em hebraico, cada letra equivale a um número. Tem um Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então Aleph vale 1, Bet vale 2 e assim vai. Vamos supor que fosse o nosso alfabeto. É como se a letra A valesse 1, a letra B valesse 2, a C 3, o D 4. Seria isso, ou seja, as letras valem números. E vamos dar uma olhadinha no nome do Criador do Universo. Ele é escrito da seguinte forma: 4 letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Se a gente usar o nome do Criador do Universo, Yud, Rei, Vav, Rei, adivinha quanto que vale o Yud? 10, Rei, 5, Vav, 6, Rei, 5, Yud, Rei, Vav, Rei. O nome do Criador do Universo é o que une as duas partes da célula de DNA. Muito bem. Agora eu quero ver com os irmãos a pronúncia do nome, né? Eu quero começar com aleluia, a palavra aleluia. O nome do Criador são as últimas letras, só que uma forma reduzida. Louvado seja Yahweh. Aleluia. Louvores a Yah. É isso que quer dizer, né? E você pode ver a forma da letra hebraica, da pronúncia hebraica, e o H, ele vem como a terceira letra. Ela não é a terceira letra, ela é a quarta letra. Então vamos corrigir isso. Trago aqui agora o nome de Malaquias. Aqui nos diz Malaquias, quer dizer mensageiro de Yahweh. Olha só. Tá vendo, queridos? Mensageiro de Yahweh. Malaquia. Também vamos ver agora a pronúncia no nome de Jeremias. Acompanhe aí. A forma mais longa é Irmial. Lembrando, o H é a segunda e a quarta letra. O U é a terceira letra. A forma curta, Irmiá. Muito bem, vamos ver mais ainda o nome do profeta Eliseu. Olha só como se pronuncia em hebraico. Elisha quer dizer o eterno é salvação, o altíssimo é salvação. Shalem quer dizer salvo e são. Na transliteração eles tinham que colocar na ordem também, né? Aqui está são e salvo, mas quer dizer salvo e são. Olha só, você pode ver o Shin e o Ai, que são duas letras consoantes hebraicas, Shin e Ai. Shin é SH e Ai tem som da vogal A. Estou também trazendo Eliseu por causa do verbo Shá, que quer dizer salvação. Observe também que vai aparecer no nome de Isaías e Ishaial. E vou estar trazendo algo aqui muito revelador para os irmãos. O nome de Isaías, confere aí. Ishaial. As pessoas estão pronunciando Iarro, mas a ordem no tetragrama, você vê que o H ele é a segunda e a quarta letra. Então aqui ele está como a segunda e terceira letra, sendo que a terceira letra é Vav, com o som de vogal U, e ela está aqui como quarta letra. A gente precisa observar isso. Vamos ver o que tem mais aqui para nós. O significado de libertação quer dizer liberação, livramento, liberdade,
são palavras que abrangem um conceito bíblico de libertação da escravidão, servidão ou prisão. São utilizadas as seguintes palavras, as hebraicas, Yeshua, Teshua, que quer dizer segurança, libertação, fuga, libertação, e as palavras gregas, desligar, soltar, mandar embora, libertar. Olha só, querido, essas palavras são complementadas por um estudo de palavras que denotam liberdade. Então, Yeshua, Teshua, não traz a segurança de salvação. Aqui está parecendo que é Yeshua ou Teshua também. Então, agora eu vou trazer algo para os irmãos analisarem bem. Olha o significado de salvação, observe bem. Vários termos que designam a salvação ocorrem frequentemente ao longo da Escritura Sagrada. No Antigo Testamento, a raiz mais importante em hebraico é Yasha. Olha só, queridos, a raiz mais importante em hebraico no Antigo Testamento é a mais antiga. Quer dizer, já traz as duas primeiras letras do Pai e é semelhante ao nome de Yahusha. Isso aqui é uma raiz hebraica, que significa liberdade daquilo que prende ou restringe. Portanto, o verbo significa soltar, liberar, dar comprimento e largura a algo ou alguém. Os vários substantivos derivados desta raiz significam tanto o ato de libertar quanto o de resgatar. Olha aqui, além de transmitir o estado resultante de segurança, bem-estar, prosperidade. Aí diz mais aqui, o particípio deste verbo é a palavra traduzida como Salvador, Moshia, da qual vem o nome Josué e sua forma grega. Então você já vê que nem para nós veio, porque dizem que o nome de Josué e Jesus é um só. Você vê que a bagunça. Então você tem que prestar bem atenção que a gente vai trabalhar aqui muito por pistas também, né? Mas aqui diz assim, a sua forma grega, está aqui, ambos significam Ial, salva, que é o nome de Yahusha, o Filho do Altíssimo. Ial, salva, Yahusha é uma anunciação, porque o Eterno é o provedor da salvação. Ele disse, fora de mim não há Salvador. Olha só, queridos, o verbo grego gozo e seus cognatos, soter, salvador, e soteria, salvação, geralmente traduzem Yahusha e seus respectivos substantivos. Agora eu pergunto para você, você quer libertação, Yeshua, ou você quer salvação, Yahusha? Porque, queridos, documentos. É documento. Estou trazendo aqui um documento para os irmãos. Estou trazendo um registro, né? Então, observe bem o nome de Eliseu, o nome de Isaías. Eu quero dizer que mais claro do que isso fica difícil, porque estou trazendo documentos, né? Estou trazendo referências, a ciência também. Então, queridos, o Eterno, o Altíssimo, o nosso amado Criador, a quem nós amamos, Ele está nos revelando o seu nome. Ele prometeu que nesses últimos dias o nome dele seria conhecido. O seu Filho fez o nome do Eterno conhecido.
E este nome, Yahushua, é o novo nome que nós iremos receber. Porque quando ele estava no céu, ele tinha uma forma, ele tinha um corpo, ele tinha um nome. E quando ele veio à terra, que ele venceu a morte, que ele venceu a cruz, ele recebeu um novo nome. Este nome foi conferido a ele, porque nele está o nome que é sobre todo nome. Qual é o nome que é sobre todo nome? Yahweh dos exércitos, o Criador. E no nome do Filho Yahushua tem as 3 primeiras letras de Yahweh. Observe bem, querido. O nosso Criador está se revelando a nós. Vamos nos preparar. Segue aí alguns vídeos da pronúncia do Eterno no nome dos profetas e no nome de um rei, que é Ezequias. Havia um rei judeu chamado Hizquiel, em português, Ezequias. O profeta Isaías, ou Yeshayahu em hebraico, בימי ישעיהו. באיזשהו שלב חזקיהו מלך יהודה החליט שהוא לא משלם יותר את המס לסנחריב. סנחריב יוצא למלחמה על חזקיהו. שהנביאים אליהו ואלישע קיבלו נבואה להעביר לעם של מה הולך לקרות עם התהליכים האלה שהתפתחו, והם התחילו בימי אליהו ונסגרו בימי אלישע, כאשר רוב הדברים קרו בימי אלישע. Uma descoberta pequena no tamanho, apenas 1 centímetro de diâmetro e 9 milímetros de espessura, mas gigante no significado. É uma evidência de que a Bíblia tem seus fundamentos históricos reais, verdadeiros. Este é o selo de Ezequias. Análises comprovaram que o objeto tem cerca de 2.700 anos. O selo real funcionava como um carimbo que garantia ao rei a propriedade de bens de consumo tão preciosos naquela época. Também conhecido como bula, esse tipo de selo era usado para autenticar e lacrar documentos escritos em papiro ou pergaminho, que, quando prontos, eram enrolados e amarrados com pequenas cordas. Só então eles recebiam a impressão do anel oficial. O achado confirma a existência de um dos reis mais antigos e famosos da história. O selo traz a seguinte inscrição em hebraico antigo: pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. A arqueóloga Eilat Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém, foi a responsável pelas escavações. Ela explica que o fato do selo ter sido encontrado num sítio arqueológico garante a autenticidade. Ele existindo e sendo ali a inscrição, né, o nome do rei Ezequias, inclusive com sua paternidade, sua filiação, tudo isso é um registro histórico de que Ezequias realmente existiu. Of one of ancient Israel's most famous kings. Chris Mitchell brings us that story now from Jerusalem. We discovered the seal impression imprinted by King Hezekiah himself, saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, Achaz, Melech Yehuda, belongs to Hezekiah, son of Achaz, king of Judea. For Mazar, it was the discovery of a lifetime. Astonished. This was, I think, this was most amazed find for me personally, ever. I was kind of amazed. נוקתה, התברר שהיא נושאת את השם יאכל בן של עמיהו, אחד משריו של המלך צדקיהו, מאותם אלה שביקשו את מותו של הנביא ירמיהו, להחזיק את הבולה הקטנה, הסנטימטר הזה ביד. Shalom and good evening. Prime Minister Benjamin Netanyahu declared ahead of an official trip to Paris. Shalom and good evening. While Prime Minister Benjamin Netanyahu sends a warm welcome ahead of U.S. Vice President. Zacarias 14:9 nos diz assim: E acontecerá naquele dia que sairá água viva de Al-Shalom, metade para o mar oriental, metade para o mar ocidental, no verão e no inverno. Então Iau será rei sobre todo o país,
Naquele dia, Ial será o único e o seu nome o único. A gente teve acompanhando aqui até agora a importância do nome do Criador. A gente observa que as coisas da antiga aliança, da primeira aliança, elas são sombras para os nossos dias hoje. E quando Yahshua fala que vai escrever nos escolhidos o seu novo nome, é porque antes dele vir à terra, ele tinha um nome. E quando ele venceu as trevas, que ele cumpriu tudo que apraz ao nosso Criador, ao nosso Pai, ele subiu aos céus. E sendo assim, ele tomou um corpo humano glorificado e um novo nome, Yahshua. Esse é o novo nome que ele vai escrever em nós. Vamos ler agora em Atos capítulo 4, versículo 7 ao 8, o 10 ao 12 e o 16 ao 19. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los. Com que poder ou por meio de que nome fizestes isso? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e anciãos. O 10. Seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, é em nome de Yahshua, o Machia, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Yahweh ressuscitou dentre os mortos, é por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Pois não há, debaixo do céu, outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha só o que aconteceu. Que faremos com estes homens? Que por eles realizou-se um sinal notório e é claramente manifesto a todos os habitantes de Yalxalã, e não podemos negá-lo, mas para que isto não se divulgue ainda mais entre o povo, proibamo-los com ameaças de tornarem a falar neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, pois, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem mais em nome de Yahshua. No entanto, Pedro e João responderam: julgai se é justo aos olhos do Criador, aos olhos de Yahweh, obedecer mais a vós do que ao Altíssimo. Quanto tempo a gente pode analisar aqui, que nós estamos no capítulo 4 de Atos. Quanto tempo Yahshua, ele havia ressuscitado e subiu aos céus? Quanto tempo? Então a gente pode fazer uma base de uns 60 dias, mais ou menos? Não sei. Mas olha só como eles são hipócritas. Eles chegaram com que poder? E em nome de quem? E eles conheciam que Pedro e João eram indoutos, eram homens iletrados, mas que haviam estado com Yahshua, a quem eles crucificaram. Mas eles deram uma de quem não sabe de nada. Então esses homens são perversos, são malignos. Deixa eu aproveitar aqui e te falar uma coisa. Não espere, querido, não espere, pode acontecer de última hora, mas não espere que estes homens que estão lá em cima venham se preocupar em anunciar, a dar força a este nome. Porque a Bíblia diz que eles são os mercadores, eles são os comerciantes, são os mercenários, são os cães gulosos. E você tem que parar com essa mente de povão, de ir pela multidão. Para com isso, que a palavra também diz que viria a operação do erro.
e muitos amontoariam para si doutores nestes últimos dias. Vamos seguir aqui. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Vamos ver o que nos diz? Por isso, Iau soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra, e que toda língua proclame que o Salvador é Yahshua, o ungido, o Messias, para a glória de Yahweh Pai. Qual é o nome que está acima de todo nome? Qual é o nome que tem poder? Fica claro agora para você. Se o nome estava no nome dos profetas, no nome até de reis, porque justamente no nome de seu filho vem ser mudado. Não. O nome de Michael Jackson, aonde ele chegava, o nome de Michael Jackson, onde ele chegava, era Michael Jackson. Bill Clinton, aonde ele chegava, era assim que ele era conhecido e assim que ele era pronunciado. E assim muitos astros, muitos famosos, muitas pessoas são conhecidas pelo seu nome. Porque logo com o nome do seu filho vem ser escondido. Sendo que ele disse para os discípulos dele, eu fiz o teu nome conhecido a eles. Então Yahshua veio e fez o nome dele conhecido a eles. Então, observe bem aqui mais em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Vamos ver? Nos diz o seguinte: eis que é bom e aceitável diante de Yahweh, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, um homem, Yahshua o Mashiach, que se deu em resgate de todos. Esse é o pleno conhecimento da verdade que nós temos que chegar. Nós chegando a esse conhecimento da verdade, nós chegaremos à estatura do varão perfeito. E na teologia da Trindade, você jamais vai chegar a esse entendimento. Esse versículo aqui diz tudo. Na Trindade, você jamais vai chegar a esse entendimento. Porque você tem que entender, queridos, ela vai influenciar sobre a tua salvação. Pode complicar a sua caminhada. Mas se você acha que não tem nada a ver, tudo bem. Mas olha só esse versículo. E cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens. Um homem, Yahshua, o Mashiach, que se deu em resgate por todos. Queridos, vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, o que nos diz. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Criador, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Criador e o nome da cidade do meu Criador, a nova Yahushalã, que desce do céu, de junto do meu Criador. E o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler aqui, capítulo 14, versículo 1. Tive depois esta visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com ele os 144.000, que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Queridos e amados irmãos, observe, que nome vai ser esse se não é o nome Yahshua? Me diga. Não pode ser Yeshua, por quê? Yeshua é um nome reduzido, uma forma reduzida. Meu querido, meu nome é Leomar. Se alguém me chamar por Léo, eu vou achar estranho. Imagina o nome do Salvador, não pode sofrer mudança alguma. Ah, mas é Yehoshua. Tudo bem, é a regra hebraica, eu compreendo. Mas
a regra hebraica que tem que se submeter ao nome dele, porque ele é eterno, antes de tudo ele já é. Então os anjos chamam pelo nome de Yahweh, não é erro. Vai sofrer mudança justamente no nome do Filho? Não pode, querido, observe, é pela revelação, é pelo Espírito. E se você gostou desse vídeo, divulga, dá o seu like, compartilha, se inscreva no canal e veja você os irmãos que estão invocando o nome de Yahweh e o nome de Yahushua. A paz a todos os amados irmãos em Yahushua e que a paz eterna do Criador Yahweh seja sobre ti e toda a tua família. Eu queria compartilhar um pouquinho da minha alegria, da minha felicidade, que é estar aqui, falando um pouquinho do Pai, vendo as maravilhas que o Pai tem feito, tem levantado pessoas, tem levantado pequeno exército para quebrar a grande Babilônia. E hoje estamos libertos. Libertos por quê? Porque o Pai revelou, né, o seu nome santo, seu nome poderoso, que é Yahweh. E nos revelou também o nome do nosso verdadeiro Salvador, aquele que realmente foi morto no madeiro, aquele que realmente levou sobre ele todos os nossos pecados, que é Yahushua, um nome lindo que significa Yahweh salva. Olha que maravilha. Irmão Amir, aqui de São Paulo, fazendo esse vídeo com muito amor pela consideração que todos estão tendo, por tanta revelação que tem chegado às nossas mãos, aos nossos conhecimentos. Fica aqui meus sinceros agradecimentos e gratidão por todos que aqui adoram o nome do Yahweh para a nossa chegada ao reino do Eterno, em nome do Yahushua, nosso Salvador querido, amado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois é, irmãos, hoje estou aqui feliz porque eu conheci essa verdade. A escama caiu dos meus olhos, hoje eu posso dizer, eu conheço a verdade. Obrigada, Yahweh, obrigada, Yahushua, por ter me revelado algo tão maravilhoso que é o teu verdadeiro nome. E um nome gostoso de ser falado, Yahweh, Yahushua. Toda glória, toda honra seja dada a Ele. Por que a gente esqueceu o nome do nosso Pai e do seu Filho? O Pai se chama Yahweh e o Filho Yahushua. O nome do Filho contém o nome do Pai. E nós estamos nos preparando para a noiva do Cordeiro. Eu quero agradecer ao Pai por estar usando pessoas que estão se levantando por toda a terra para trazer o esclarecimento do verdadeiro nome do Todo-Poderoso, aquele que se revelou a Moisés. Muito obrigada a você que tem se levantado com coragem, com força e está participando deste pequeno exército, porém, que é levantado pelo Altíssimo. Quero agradecer a você pelo esclarecimento e por estar compartilhando conosco o verdadeiro nome do Pai, que é Yahweh, e o nome do seu Filho, Yahushua. Muito obrigada. Olá, amados, tudo bem? Eu quero agradecer a oportunidade também de estar aqui nesse vídeo e poder externar aqui minha sincera gratidão ao Todo-Poderoso. Tem havido um mover muito grande da revelação do Eterno. Sou muito grato por hoje poder dizer que eu sei, de fato, o nome do Todo-Poderoso e do seu Filho. Quero agradecer a todas essas pessoas que têm sido usadas pelo Eterno para poder propagar a verdade sem nenhum fermento. Hoje eu posso proclamar o nome do Todo-Poderoso, Yahweh, e proclamar também o nome do nosso Salvador, Yahushua Mashiach. Aleluia. Olá, amados. Qual é o nome do Eterno? O nome do Eterno é Yahweh. Qual é o nome do Filho? O nome do Filho é Yahushua. Oh, obrigada, obrigada, Yahweh, porque hoje eu livre sou de todo engano. Hoje eu sou livre para te amar e te louvar e glorificar através do teu verdadeiro nome. Obrigada, Yahweh. Obrigada, Yahushua, pela vida no madeiro, por mim, pelos meus irmãos. Gratíssima, eternamente. Com grande alegria no coração, motivo suficiente para agradecer a Yahweh
ter levantado várias e várias pessoas nestes últimos dias para estar propagando o seu verdadeiro evangelho, pois Yahweh já salva. Pois o verdadeiro nome do nosso Criador é Yahweh, e o nome verdadeiro do nosso Salvador é Yahusha, pois Yahweh me deu uma nova família. Que assim seja. Eu vou deixar um versículo que está em Marcos, capítulo 4, versículo 22. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Então eu agradeço todos os dias ao meu Pai, por ter revelado esse grande segredo, que é o nome verdadeiro dele, Yahweh, e o nome verdadeiro do seu filho, Yahusha. E esses nomes estão na cidade santa, Yahushalã. Então, esse é o grande segredo que estava oculto da humanidade e que foi revelado nesses últimos. Esse que vos fala é seu irmão no Mashiach, Ronan. Eu quero agradecer imensamente esta oportunidade. A palavra fala que chegará o tempo que o meu povo saberá o meu nome e chegar ao conhecimento do verdadeiro nome do Eterno. Então fica aqui o meu agradecimento por tudo, por todos os irmãos que têm buscado, pelejado, através de luta, provação, perseguição, mas não desanimado. Por mais que sejamos perseguidos, mais que sejamos abatidos, mas nunca estaremos destruídos, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Fica a minha gratidão, meu abraço, e fiquem na paz do Eterno, em nome de Yahshua Mashiach. Me chamo Poliana. Estou gravando esse pequeno vídeo em forma de agradecimento ao nosso eterno Criador, Yahweh, por Ele ter nos permitido conhecer toda a verdade sobre o seu nome e o nome do seu Filho, Yahshua Mashiach. Estou muito feliz em saber toda a verdade. E eu e minha casa serviremos, sim, a Yahweh, o nosso Criador, e a Yahshua, o nosso Salvador. Meu nome é Camila. Eu vim nesse vídeo para registrar o meu agradecimento, porque é uma sensação maravilhosa a gente saber o verdadeiro nome do Eterno, Yahweh, e do seu filho Yahusha. A parte mais importante da Sagrada Escritura foi corrompida. Em nossas orações a gente fala o nome, a gente adora, a gente prostra-se. É uma sensação muito boa, não tem palavras para dizer. Mas eu queria agradecer muito, muito a todos, cada um de vocês. Graça e paz do Todo-Poderoso. Yahweh. Eu quero agradecer ao Eterno por Ele ter me revelado o nome dEle, por ter me tirado da mentira, por estar usando seus servos e servas no mundo inteiro para revelar o nome dEle, Yahweh, e o nome do seu filho Yahusha. Yahweh eterno e Yahusha, eterna salvação. O filho carrega o nome do Pai. Amados, eu deixo com vocês Apocalipse 5, 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Yahweh homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Amados, nós nunca saberemos o preço do sangue derramado lá no madeiro, mas nós sabemos o amor de Yahweh e de Yahusha por nós. E é nesse amor que chegaremos a Yahushalã em breve, muito em breve. Fiquem na paz de Yahusha.